Oi, minhas queridas, eu sou Eliane da Borbulharte Bebês Reborns e hoje eu quero conversar com você de uma maneira muito especial. Se você chegou até aqui é porque você tem vontade de fazer um bebê reborn, mas nunca fez um. Então fica aqui comigo, porque hoje eu vou responder algumas perguntas que provavelmente estão passando pela sua cabeça. E talvez algumas delas você nem tenha coragem de perguntar. Talvez você esteja pensando, será que eu consigo? Será que isso é difícil demais para mim? Será que eu preciso ter talento? Será que eu vou estragar o bebê? Será que eu vou precisar gastar muito dinheiro? E será que eu vou conseguir fazer um bebê bonito? E se eu começar e nem conseguir terminar? Será que uma mulher que nunca fez um bebê reborn antes consegue realmente aprender? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você se sinta muito à vontade, porque aqui não é uma conversa para quem já é profissional, não é para quem já fez 10, 20, 30 bebês. Hoje eu quero falar com você, principalmente com você que está começando aí do zero. E você que esteja assim, até só pesquisando, né? Às vezes você olha para os meus bebês e pensa assim, ai meu Deus, eu queria tanto conseguir fazer um bebê desses, mas ao mesmo tempo pensa, isso deve ser complicado demais para mim. E se você é essa mulher, então fica aqui comigo, porque talvez você esteja mais perto de conseguir do que você imagina. E antes de começar, se você ainda não está inscrito no nosso evento, entra no link que aparece aqui, ou na bio do Instagram, ou aqui embaixo, e faça a sua inscrição. E depois responda a nossa pesquisa, porque eu quero muito que você responda, porque é através dessas perguntas que eu vou conseguir entender o que você realmente está passando na tua cabeça. Porque eu quero trazer essas dúvidas para os nossos próximos encontros. Então, se você quer acompanhar esse caminho comigo, o link tá aqui bem, ó, tá? O link tá na bio no Instagram, tá aqui embaixo, aparece aqui embaixo. E a primeira pergunta que eu vou responder é: e se eu nunca fiz um bebê reborn, será que eu consigo? Essa talvez é a pergunta que eu faria se eu estivesse começando. Eliane, eu nunca fiz um bebê reborn, será que eu consigo? E a minha resposta é sim, você pode aprender. E agora o que eu quero explicar é exatamente o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você vai pegar um pincel hoje e já vai sair fazendo tudo tão perfeitinho, não é isso. Seria até desonesto eu falar isso. Você vai precisar aprender. Você vai precisar praticar, você vai entender sobre os materiais, vai precisar entender cada etapa. Mas existe uma diferença enorme entre eu nunca fiz e eu não consigo. Quem nunca fez está simplesmente no começo, e isso não é uma sentença, né? É um ponto de partida. Então, se você está aqui pensando, Eliane, eu nunca fiz, eu quero que você pare de usar isso contra você. Você pode falar, eu ainda não fiz. E olha a diferença, né? Eu não faço. Diz assim, eu ainda não faço. Use essa frase e deixa a porta aberta. Porque, sabe, eu vejo muitas mulheres fazendo isso. Elas olham para o bebê reborn perfeitinho e já pensam, ah, isso aí não é para mim. Mas e como você sabe? Você nunca tentou? Você já teve alguém mostrando o caminho? Você já teve a oportunidade de aprender de uma forma simples? Ou você simplesmente olhou o resultado pronto e decidiu que não seria capaz? Porque são coisas completamente diferentes. Você não precisa saber fazer para começar, você precisa começar para aprender a fazer. Guarda essa frase. Eu preciso ter dom? Agora vem a outra pergunta, né, que todo mundo fala. Eu preciso ter dom? Eu preciso saber pintar? Eu preciso saber desenhar? Eu preciso ser uma artista? Eu preciso ter uma mão boa, né? Muita gente fala assim. Eu quero te falar uma coisa, gente. Claro que algumas pessoas têm um pouco mais de uma facilidade natural. Assim como algumas pessoas têm mais facilidade para cozinhar, outras têm facilidade para costurar, outras para desenhar, outras para mexer com as plantas, outras para trabalhos manuais, mas a facilidade não é a mesma coisa que capacidade. Você pode aprender o processo, você pode aprender, sabe a técnica? Você pode aprender a observar.
você pode aprender a controlar a quantidade da tinta, você pode aprender a usar o pincel, você pode aprender a construir, sabe, cada detalhe. E principalmente você pode aprender a sequência certinha, né? Porque eu acho muito perigoso quando uma mulher olha, sabe, com um trabalho bonito e já imediatamente pensa, olha, ela consegue lá porque ela nasceu com esse talento. Será? Será que ela não praticou muito? Talvez ela tenha errado muito antes de acertar. Talvez ela tenha aprendido com alguém, talvez ela tenha passado anos se aperfeiçoando naquilo. Então não compare o seu começo com o resultado de alguém que já caminhou muito. Mas eu quero que você pense nisso, porque talvez você não esteja sem talento, talvez você esteja simplesmente sem a direção. Às vezes, não é falta de talento, é falta do caminho certo para você seguir. E essa frase é muito importante, porque quando você tem o caminho, você consegue saber. E agora eu faço isso, depois eu faço aquilo, agora eu observo, agora eu corrijo e agora eu continuo. Isso te dá segurança. E se eu estragar o bebê, né? Muita gente fala isso. E agora chegamos a um medo muito grande, principalmente quando a pessoa nunca fez. E se eu errar? E se eu colocar tinta demais? E se eu fizer alguma coisa errada? E se eu estragar o kit? E eu entendo esse medo, porque quando você não conhece o processo, qualquer erro vai parecer enorme. É como entrar numa cozinha pela primeira vez, né? E receber 50 ingredientes. E alguém fala, agora faz o bolo. E você olha para aquilo e pensa, meu Deus, por onde que eu começo? Mas se alguém pega na sua mão e fala, primeiro vamos fazer isso, agora vamos fazer essa etapa, agora vamos observar e agora vamos continuar, tudo fica diferente, não fica? E é por isso que eu acredito tanto em processo. Você não precisa nem fazer tudo de uma vez, você precisa saber qual que é a etapa que está fazendo lá naquele momento. Isso te traz segurança, porque uma iniciante, ela não precisa de muita confusão, ela precisa de clareza. O problema é que muitas vezes não é falta de capacidade da pessoa, é a pessoa tentar fazer tudo de uma vez sem saber qual que é o próximo passo. Outra pergunta que eles fazem para mim, e eu preciso comprar muita coisa? E essa pergunta também aparece muito nos meus comentários, porque quando você começa a pesquisar o Reborn, você encontra ali uma quantidade enorme de materiais. E tem pincel, tem tinta, tem óleos, tem cabelo, tem ferramentas, tem produtos, tem acessórios, e você começa a pensar, meu Deus, eu vou precisar comprar tudo isso? E eu vou te falar uma coisa, não transforme a sua casa em uma loja de materiais para você começar. Ninguém nem tem dinheiro para isso hoje em dia. Calma. Primeiro você precisa entender o que realmente é necessário para o processo que você vai executar. Porque uma iniciante com material demais também pode ficar até perdida. Ela olha na mesa e fica pensando, nossa, para que serve tudo isso? E esse, qual que eu uso? Será que isso é melhor? E aquilo que deveria ser prazeroso começa a virar uma ansiedade. E por isso que eu gosto muito da palavra simplicidade. E eu quero que você consiga olhar para o material e saber, olha, isso aqui eu vou usar para agora, isso aqui já vai ser para depois, isso aqui eu nem preciso nesse momento. Você não precisa comprar tudo que existe no mercado para provar que está levando o seu sonho adiante, a sério. Você não precisa de uma mesa cheia de materiais, você precisa saber o que fazer com os materiais que realmente precisa. E é muito caro para começar? Todo mundo quer saber disso. E agora vamos falar de dinheiro, né? Porque essa é uma preocupação real. Eu não quero criar uma fantasia para você. Existem materiais, existe um investimento inicial, mas você precisa se organizar. Existe uma diferença entre você investir no que é necessário e achar que precisa comprar absolutamente tudo. Eu sempre gosto de separar o que é necessário para você começar do que é um complemento. Isso é muito importante, porque quando você está começando, talvez você nem saiba ainda qual material que você vai usar, não é?
Então, primeiro você aprende. E depois você vai se aperfeiçoando. Depois você pode descobrir os outros materiais. Não precisa fazer tudo de uma vez. E é isso que vale muito a pena, sabe? Vale na vida da gente. Às vezes, a gente quer começar já com tudo perfeito. E quer saber qual que é o melhor material, o melhor equipamento, e a mesa fica cheia. E acaba nem começando, sabe? Então eu quero que você pense diferente dessa vez. Comece com o que é necessário. Aprenda, pratique e evolua. Não é preciso comprar tudo que você, sabe, para provar que você acredita no seu sonho, não. Você só precisa começar. Outras coisas que as pessoas perguntam, eu tenho 50, 60 anos, é tarde? Agora eu quero falar especialmente para você. Talvez você tenha 45, 50, 60, 70, 80, talvez até mais. E talvez você nunca tenha passado muitos anos da sua vida cuidando dos filhos, do marido, da casa, da família, do trabalho, às vezes dos seus pais, dos netos, muitas responsabilidades. E muitas vezes a gente vai deixando a nossa própria vontade, sabe, para depois? Depois eu faço, depois eu começo, agora não dá. Quantas coisas, né? Eu vou deixar quando as coisas melhorarem e os anos vão passando, sabe? Então eu quero te fazer uma pergunta. Se você separasse 7 dias para você, eu não estou falando para abandonar a tua família, não. Eu estou falando para você largar suas responsabilidades um pouquinho, separar um tempinho. Eu estou falando para você de reservar um espaço para você descobrir uma coisa nova, uma habilidade nova, uma possibilidade nova. Sabe, uma experiência que seja realmente sua? Porque você passou muitos anos aí cuidando de todo mundo. Talvez esteja chegando a hora de você reservar 7 dias para você descobrir o que você também é capaz de criar. Eu gosto muito dessa frase, porque eu não quero que o Reborn seja apenas uma técnica. Eu quero que ele possa representar uma conquista para você. O momento em que você olha para alguma coisa feita pelas suas próprias mãos e fala, eu consegui. E isso é muito poderoso. Você passou muitos anos cuidando de todo mundo e talvez esteja na hora de reservar os seus 7 dias para descobrir que você também é capaz de criar. Mas eu não tenho tempo, todo mundo fala. Eu tenho casa, tenho marido, tenho filhos, tenho netos, tenho trabalho, tenho muita coisa para fazer. Eu sei disso. Talvez você esteja imaginando aprender o Reborn como uma coisa assim que fosse gigantesca. Talvez você precisasse pensar que vai precisar ficar horas fazendo todos os dias. Mas eu quero que você pense em organização. E é justamente por isso que eu gosto de dividir. Sabe, você não precisa acordar pensando, hoje eu tenho que aprender a fazer o bebê Reborn inteiro. Não, pensa assim, hoje eu tenho que fazer uma etapa, amanhã outra. E depois, outra. E assim você vai caminhando um dia de cada vez. E olha como muda, né? Se eu falar assim, ó, você precisa aprender a fazer um bebê reborn. Pode parecer enorme, não é? E agora quando eu falo, hoje vamos cuidar dessa etapa. Fica muito mais leve, não fica? E é essa sensação que eu quero te trazer. Você não precisa aprender o reborn inteiro hoje. Você vai aprender a fazer só o que te cabe hoje. E se o bebê reborn, se o meu bebê não ficar bonito? Agora vamos falar de uma pergunta que muito iniciante faz, tem medo de fazer. E se eu fizer o bebê reborn ficar feio? E olha, primeiro, não se cobre perfeição antes de começar. E segundo, entenda que você está aprendendo. E terceiro, aprenda a observar. A gente tem que aprender a olhar. Tá natural? Eu sempre olho o bebê, tá natural? Isso aqui tá suave? Tá equilibrado? E esse detalhe tá chamando a atenção demais? E daí você vai começando a desenvolver um olhar, sabe? E esse olhar vai ficando melhor com a prática, então você vai entendendo cada etapa. Então não coloque uma condição impossível para você começar. Meu primeiro bebê reborn precisa ser perfeito? Não. Seu primeiro objetivo é aprender, começar e terminar. Depois você melhora, depois aperfeiçoa e depois você evolui. Porque ninguém começa no ponto em que pretende chegar.
E sabe o que é interessante? Às vezes você termina seu primeiro bebê reborn e começa a enxergar coisas que você gostaria, sabe, de melhorar. E isso é ótimo, porque significa que o seu olhar está se desenvolvendo. Você começa a perceber. Então daí você pensa assim, ó, da próxima vez eu vou fazer um pouquinho diferente ali, eu vou fazer diferente aqui. Não exija do seu primeiro bebê reborn o resultado de quem já tem anos de experiência. Seu bebê reborn é perfeito porque você que fez. E por que você, que eu falo tanto em 7 dias? Porque agora nós chegamos numa pergunta que é muito importante. Por que os 7 dias? Talvez alguém pense assim, Eliane, por que 7? Número 7? Por que em 7 dias? Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Porque na Bíblia o número 7 aparece muitas vezes relacionado à conclusão de um ciclo. E eu gosto dessa ideia. Não existe mágica nem superstição. Não existe poder escondido no número. A minha fé está na minha história, nos meus valores e na maneira como eu enxergo a vida. Mas eu gosto da imagem assim de começar, caminhar e concluir. E foi pensando nisso que eu organizei o meu método em 7 dias. Um dia de cada vez. Uma etapa de cada vez, até você chegar no resultado. 7 dias não são mágica. São um caminho. Começar, continuar e chegar no resultado. Mas por que não aprender tudo de uma vez? Porque essa é justamente uma das coisas que mais atrapalham quem está começando. A pessoa quer aprender tudo de uma vez. Ela quer aprender a pele, aprender as veias, fazer as dobrinhas, quer aprender a sobrancelha, quer fazer o cabelo, quer aprender os olhos, aprender a montar. Ela quer aprender a fazer um acabamento perfeito, tudo de uma vez. Sabe o que acontece? Ela fica cansada, ela desanima, fica ansiosa, confusa e começa a pensar, ai, é difícil demais para mim, né? E talvez você aí esteja tentando carregar o bebê inteiro na cabeça antes de até começar. E eu prefiro, sabe, uma etapa, depois a outra e depois a outra, e assim o resultado aparece, um dia de cada vez. E quando você aprender tudo de uma vez, o reborn, o bebê reborn, ele parece que a hora que você vê tudo de uma vez, se você quiser, fica muito complicado, né? E quando a gente divide as etapas, faz mais sentido. E se eu não levar jeito? As pessoas perguntam. Essa é uma pergunta sincera, e se eu não levar jeito? Eu diria para você, como você sabe se você não tentou? Às vezes a gente confunde a falta de experiência com uma falta de capacidade. Então você vai pegar o pincel pela primeira vez, é claro que não vai se comportar como se a tua mão não vai se comportar como a mão de alguém que já pratica há anos, isso é normal. Você vai aprender a segurar com o tempo, vai aprender a quantidade da tinta, vai aprender a pressão que você aplica esse pincel no bebê, vai aprender a observar. Tudo é prática e prática não é fracasso. Prática é o caminho. Então quando você pensar, eu não levo jeito, troque por aqui, ó. Eu ainda estou aqui, aprendendo. Outra pergunta que me faz, e se eu começar, eu vou investir, desistir? Isso não vai acontecer, porque eu quero muito ser sincera com você. Antes de você desistir, pergunta, eu realmente não gostei do resultado ou eu fiquei com dificuldade porque eu não entendi o processo? São coisas diferentes. Às vezes a mulher abandona uma coisa que queria fazer, que ama fazer, simplesmente porque ela ficou meio perdida ali no meio do caminho. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe se está certo, ela não sabe qual material usar, ela não sabe qual que é o próximo passo. Isso gera muita frustração. Por isso que eu acredito tanto em acompanhamento, numa sequência organizada. E você não precisa caminhar lá no escuro, não. E muita gente também pergunta, eu nunca fiz nada parecido com o bebê reborn, eu nunca fiz nem artesanato. Então, talvez justamente o bebê reborn seja uma descoberta para você. Você pode descobrir uma coisa que você gosta muito. Você pode descobrir que você leva jeito para isso. Você pode descobrir que gosta dos detalhes, que pode descobrir que gosta de uma pintura, pode descobrir que depois você pode transformar nisso uma fonte de renda para você trabalhar na tua casa. E você não precisa decidir tudo de uma vez. Você primeiro aprende. Primeiro você começa. Depois você decide até onde você quer chegar. Você não precisa decidir onde você vai chegar agora. Você precisa apenas dar o primeiro passo.
Outra pergunta que eles me falam: onde eu sei se isso tudo é para mim? Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que você precisa olhar para dentro de você. Quando você vê um bebê reborn, o que você sente? Você sente curiosidade? Você tem vontade de criar? Você tem vontade de aprender? Você ama a boneca? Você fica olhando os detalhes? Fica imaginando como aquilo que é feito? Você tem vontade de colocar a mão na massa? Então talvez valha a pena você experimentar. Porque você não precisa ter certeza absoluta de nada antes de você começar. Às vezes a certeza aparece durante o caminho. E outra pergunta que me faz: e agora? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você puder, responde aí para mim. O que mais te impede hoje de fazer seu primeiro bebê reborn? É medo? Escreve nos comentários. É dinheiro? É falta de tempo? Ou é achar que não tem talento? É não saber nem por onde começar? E é medo de errar? Porque eu quero saber exatamente, porque para isso que existe a pesquisa, né? Eu tô fazendo um evento, eu quero que você responda essa pesquisa que tem no link. Eu quero saber o que tá te travando hoje, porque quanto mais eu conheço as dúvidas de vocês, mais eu consigo preparar os nossos próximos conteúdos. E o exercício de hoje que eu quero deixar aqui, eu quero te passar uma coisa muito simples. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e escreva: eu tenho vontade de fazer um bebê reborn, por quê? E termina essa frase: por quê? Depois você escreve: o que mais te impede de começar é... E seja sincera. Não precisa mostrar para ninguém, é só para você. E depois escreva: se eu conseguisse fazer um bebê reborn, como que eu me sentiria? Orgulhosa, feliz, realizada, animada? E você talvez descubra que não está procurando somente uma técnica. Talvez você esteja procurando uma nova possibilidade, o caminho certo. E é por isso que o nome da nossa conversa é o caminho certo para você fazer um bebê reborn perfeitinho em 7 dias, sem complicação. Porque antes de pensar no seu bebê perfeito, eu quero que você pense no caminho. E o caminho precisa ser claro. Você precisa saber onde que você começa, depois que vem depois, o que você precisa para começar, o que você precisa observar, onde você precisa tomar cuidado e como você chega no final. Porque quando o caminho fica claro, o medo diminui. Quando o caminho fica claro, o medo vai diminuir. E o método Borbulharte foi exatamente pensado nessa mulher que tem medo de começar. Por isso que eu criei esse método. A mulher que começa do zero, essa mulher que nunca fez um bebê reborn, a mulher tem medo. A mulher, às vezes, ela acha que não tem talento, que é tudo muito complicado. A mulher que quer uma orientação clara. É para isso que esse método serve. Eu quis organizar um caminho, sabe, uma sequência, um passo a passo, um passo depois do outro, para não ficar olhando para aquele bebê reborn prontinho pensando: eu nunca vou conseguir. Mas aí começa a pensar: eu sei agora, qual que é o próximo passo? E essa é a essência do método Borbulharte, que é bebês perfeitinhos em 7 dias, sem complicação, um dia de cada vez, uma etapa de cada vez, até chegar no seu bebê perfeito. E eu quero terminar a nossa conversa de hoje com uma coisa, né, que talvez você tenha chegado pensando aqui: eu nunca fiz, e eu espero que você saia pensando daqui: eu ainda nunca fiz. Porque existe uma diferença enorme. Eu nunca fiz. Pode parecer uma barreira, mas eu ainda não fiz. Isso é começo de uma nova história. Você passou muitos anos cuidando das pessoas e talvez agora possa reservar um pouco de tempo para você. 7 dias, um dia de cada vez, para descobrir que as suas próprias mãos pode criar. E talvez no final você olhe para aquele bebê e diga assim: ó, fui eu que fiz. E você passou, não é, anos cuidando de todo mundo, e você vai descobrir que você é capaz. E eu quero que você fique comigo, ó, segue meus canais, indique para aquela amiga que precisa, porque a conversa de hoje foi só o começo. Na nossa próxima live, eu quero responder uma dúvida que aparece demais para quem está começando. Gente, eu quero falar sobre talentos, sobre materiais, para que você não precisa nascer com talento, você não precisa saber desenhar. Será que a pessoa não precisa ter mão especial? Ou será que existe um processo que uma pessoa
comum pode aprender? Existe. Nós vamos começar a conversar sobre isso. Eu tenho certeza que essa próxima conversa pode mudar a maneira como você está enxergando um bebê reborn. Então, se você ainda não fez sua inscrição no nosso evento, entra no link que aparece na bio do Instagram, esse que aparece aqui nos comentários do YouTube e me conta qual que é a sua dúvida. Responde aí, eu quero nos comentários o que é que você quer ver nos próximos conteúdos. Você conhece uma mulher que está precisando, gosta de boneca, está precisando às vezes de fazer uma renda extra, precisa trabalhar na tua casa, precisa realmente mudar a tua vida, precisa fazer um trabalho que é uma verdadeira terapia. Eu quero que a gente termine essa conversa lembrando de uma coisa: você não precisa fazer tudo de uma vez, gente. 7 dias, 7 dias até o momento de você olhar e falar, fui eu que fiz. E eu sou a Eliane, da Borbulharte Bebês Reborns. Eu te espero no próximo encontro. E não esquece a inscrição, de fazer a inscrição no evento gratuito que vai ter. Um grande beijo e eu quero responder todas as mensagens que tiver aqui. E fica com Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês.